Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Pitts, divulgando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem a ótica geométrica, assunto essencial aí hoje, a nossa primeira abordagem, né? Depois nós iremos aplicar esses conceitos iniciais da ótica geométrica num outro patamar, que espero que vocês acompanhem aí e ajudem vocês em vestibulares específicos, Enem, e passe aí futuramente. Então, a ótica geométrica, em termos gerais, ela é responsável pelo estudo de vários conceitos físicos, entre eles a formação de sombra, penumbra e eclipse, a reflexão e a refração da luz, bem como a formação da imagem em espelhos nas lentes e nos instrumentos ópticos. Complementando, né, a ótica geométrica, então, ela é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com a luz e sua interação com os meios materiais, quando as dimensões destes meios é muito maior que o comprimento de onda da luz. Daí nós temos aqui a divisão da ótica geométrica, né? A ótica geométrica é dividida em dois grandes ramos, né? A ótica física, que estuda os fenômenos ópticos que exigem a compreensão da natureza da luz, como a onda eletromagnética, e a ótica geométrica, que estuda os fenômenos ópticos com foco de interesse nas trajetórias seguidas pela luz e na noção de raio de luz. Ou seja, não precisa você levar aqui na ótica geométrica os conceitos que envolvem a ótica física da luz, ou seja, tratar a compreensão da luz como onda eletromagnética. Nós iremos trabalhar aqui só com a questão de termos de reflexão, sombra, cores, ou seja, só com os efeitos, tá ok? Continuando. Daí nós temos aqui as definições que são importantes da ótica geométrica. Vamos a elas. Primeira, os raios de luz são segmentos de reta que representam a direção e o sentido de propagação da luz. Aqui nós temos a representação de um raio de luz, né, que é representado por um segmento de reta. Aqui nós temos um segmento de reta. Então, toda vez que você mencionar a situação de raio de luz, ou a frase raio de luz, né? Daí você está falando de um segmento de reta. Dando continuidade. E quando você tem vários raios, né? Ou seja, quando você tem um conjunto de dois ou mais raios de luz, nós chamamos eles de feixe ou pincel de luz. Aqui nós temos três pincéis de luz, né? O pincel de luz convergente, quando os raios vêm de pontos diferentes e convergem para um único ponto. O pincel de luz ou feixe de luz divergente, quando eles saem do único ponto e vão para pontos diferentes. E o pincel de luz paralelo, quando eles são paralelos, ou seja, surgem de pontos diferentes e se propagam de maneira paralela um em relação ao outro. Aqui seria o feixe, né, que você obtém com a lupa, aqui com as nossas fontes de luz, como vela, lanterna, farol de carro, e aqui seria a luz proveniente do Sol e da Lua para o nosso planeta. Dando continuidade. Então, eles podem ser emitidos por dois tipos de fonte. Nós temos dois tipos de fonte que possibilitam a nossa visão, né? A fonte de luz primária, que emite luz própria, como o Sol, a chama de uma vela acesa, né? Aqui no caso a vela está acesa, por isso ela tem uma chama, ou uma lâmpada acesa também, tá ok? Daí nós temos as fontes de luz secundárias, que refletem a luz que recebe de uma fonte primária. Como exemplo, nós podemos citar a Lua, que reflete a luz que é proveniente do Sol, ou que recebe do Sol. Ou um livro, né, que só pode ser visto se refletir a luz que recebe de uma lâmpada, de uma vela, ou até do próprio Sol. Aí, ok? Daí nós temos aqui elas separadas nessa figura belíssima, né? Que nós temos as fontes de luz primária, o Sol, aqui o clarão proporcionado pela explosão da bomba atômica, né? E a lâmpada acesa. Tudo isso aqui são fontes de luz primária, ou seja, emitem luz própria. Nas fontes de luz secundária, nós temos aqui algumas, né? A Lua, nosso maior exemplo aqui do sistema solar. Os olhos, né? Quando você olha para o olho de alguém, você está enxergando esse olho, você tem uma fonte de luz secundária, que não está emitindo luz, mas está refletindo luz proveniente de outra fonte, e a reflexão da luz na paisagem de maneira geral. Em termos gerais, ficaria assim: tudo que você visualiza ou é fonte de luz primária ou é fonte de luz secundária. O que você não visualiza não é nenhuma das duas, que nem o ar. O ar
ele não emite luz e nem reflete luz. Você não vê mesmo, ele é invisível diante dos nossos olhos. Então, viu, ou é fonte de luz primária ou é secundária. Está emitindo luz própria? Primária. Não está emitindo, mas eu estou enxergando, está refletindo a luz proveniente de outra fonte de luz? Secundária, tá ok? Dando continuidade. As fontes luminosas também podem ser classificadas em relação à sua dimensão. Fontes extensas, né? Quando possuem dimensões consideráveis, se comparadas, né, às dimensões do objeto a ser iluminado. Por exemplo, uma lâmpada acesa perto de um livro. Fontes pontuais, né? Se as dimensões da fonte de luz forem consideradas desprezíveis em relação ao objeto a ser iluminado. Que nem aqui nós podemos ter um exemplo mais claro com relação às fontes de luz extensas e pontuais. Que nem o Sol. O Sol para o planeta Terra, ele é uma fonte de luz extensa. A face que está apontada para ele, vamos dizer assim, né? O Sol ilumina ela plenamente. Então, o Sol para o planeta Terra é uma fonte de luz extensa. As outras estrelas que nós visualizamos à noite, porque durante o dia elas são ofuscadas pela luz do Sol, elas para o nosso planeta são fontes de luz pontuais. Ok? Dando continuidade. Daí nós temos um conjunto de raios de luz que constitui, né, melhor dizendo, um feixe de luz ou pincel de luz, conforme eu já havia falado acima. A luz emitida por uma fonte pontual propaga-se em todas as direções, sendo assim, ela é denominada feixe de luz divergente ou raio de luz. Quando os raios de luz são paralelos, conforme já havia mencionado acima, né, como no caso da luz emitida por uma lanterna, dizemos que o feixe de luz é convergente. Então, nesse caso aqui, esse pincel de luz aqui não é convergente, tá bom? Esse pincel de luz aqui ele é divergente. O pincel de luz convergente é só da lupa, a não ser que você esteja concentrando os raios solares através de uma lupa ou no vidro da lanterna aqui, tá ok? Tem lanternas, fazendo uma ressalva, que também emitem feixes paralelos, tudo bem? Que são os cilíndricos, mas na maioria deles são divergentes. Dando continuidade, nós temos o princípio da ótica geométrica. Existem 3 princípios adotados pela ótica geométrica para aplicar os fenômenos luminosos. Vamos a eles. O primeiro é denominado princípio da propagação retilínea da luz e afirma que, em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. A maior evidência que nós temos que a luz se propaga em linha reta é projeção de sombra, o eclipse lunar, o eclipse solar e as penumbras. Então, toda vez que você tiver um desses fenômenos, uma evidência que a luz se propaga em linha reta em um meio homogêneo e transparente. Ah, então a luz não faz curva? Faz. Ela pode realizar curva desde que ela fique sob a ação do agente, por um agente que influencia gravitacionalmente onde ela está se propagando ou por meio da fibra óptica. Esse princípio explica vários fenômenos ao princípio da propagação retilínea da luz, como a semelhança geométrica entre a sombra e o objeto que a produz, além da formação de penumbra e dos eclipses, conforme eu já havia falado. No segundo princípio da ótica geométrica, é o da independência dos raios luminosos, que tem o seguinte enunciado. Vamos a ele. Quando 2 ou mais feixes de luz se cruzam, um não altera a propagação do outro. Ou seja, quando eles se cruzam, cada feixe após esse cruzamento, ou chamado também de interferência, segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então, por fim, nós temos aqui o último princípio, né, que é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, que é o seguinte: a trajetória seguida pela luz independe do seu sentido de propagação. Daí aqui você também pode ter uma clareza com relação aqui ao feixe da lanterna. Então, se você usar o princípio da reversibilidade, você pode considerar esse pincel de luz aqui tanto divergente quanto convergente. Daí vai depender de qual processo você está usando aí da reversibilidade. Ok? Tranquilo? Dando continuidade. Daí nós temos aqui o nosso último princípio. Por fim, o terceiro princípio, né, que é a trajetória seguida pela luz independe do seu sentido de propagação. Então, nós temos aqui quando as pessoas se olham por meio do mesmo espelho ou através do mesmo espelho, né,
que nem o motorista olha o passageiro olha o motorista. Então, nesse caso aqui, nós estamos utilizando o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Tá, ok? Dando continuidade, aqui nós temos as nossas referências para leituras complementares. Espero que tenham compreendido a nossa aula inicial de hoje. Valeu, felicidade, sucesso a todos. Até a próxima.